E aí, pensadores astutos? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos falar um pouco de uma das áreas mais importantes da biologia. Sim! Hoje, vamos falar de genética. A genética é a área da biologia que estuda a forma como as características hereditárias são transmitidas de geração em geração, sendo também conhecida como ciência da hereditariedade. Para muitos, a genética é tida atualmente como a área mais próspera, mais intrigante e mais fascinante dentre aquelas que compõem a biologia. O estudo do DNA e dos seus segredos é incrível e desperta a curiosidade de pesquisadores do mundo inteiro. É nesse universo que vamos nos aventurar hoje. É bem verdade que, empiricamente, desde a antiguidade, as pessoas já realizavam cruzamentos de plantas e animais com o objetivo de obter características de interesse. Ali, implicitamente, já se ensaiavam os primeiros experimentos genéticos que só viriam a ser compreendidos muito tempo depois. Essa prática ancestral reflete uma intuição notável sobre a influência hereditária, apesar da ausência de uma compreensão científica clara na época. A persistência nesses cruzamentos ao longo dos séculos evidencia o instinto humano de moldar e aprimorar as características das espécies, uma antecipação inconsciente da revolução genética que estava por vir. Esses primeiros passos, baseados na observação e experimentação, pavimentaram o caminho para o entendimento científico mais profundo da genética que se desenvolveria ao longo dos tempos. O monge austríaco Gregor Mendel, que viveu no século XIX entre os anos de 1822 e 1884, é considerado hoje o pai da genética. Uma homenagem justa, pois, apesar de ser um estudante da teologia, o Frei Gregor, como era chamado na época, era um naturalista organizado e meticuloso, um eficiente e atento hibridizador de plantas e um matemático astuto e persistente. Mendel realizou entre os anos de 1856 e 1863 exaustivos experimentos de hibridização de ervilhas e cálculos de probabilidade matemática associados às características das plantas oriundas desses cruzamentos. Ele analisou cuidadosamente um total de 7 características que foram: forma da semente, lisa ou ondulada, cor da semente, amarela ou verde, cor da flor, púrpura ou branca, forma da vagem, inflada ou constrita, cor da vagem, verde ou amarela, posição da flor, axial ou terminal, e comprimento da planta, alta ou baixa. O olhar aguçado de Mendel lhe permitiu estabelecer as bases da herança genética entre os anos de 1865 e 1866, dando origem às famosas leis de Mendel. O trabalho de Mendel sobre as leis da hereditariedade foi apresentado pela primeira vez em 1865 em uma reunião da Sociedade de História Natural de Brno, na atual República Tcheca, onde Mendel era um monge cientista. Ele apresentou seus resultados em 2 trabalhos, o primeiro intitulado Experimentos com Plantas Híbridas e o segundo com o nome, Sobre a Herança de Características. Nesses estudos ele descreve seus experimentos com cruzamento de ervilhas e as leis que ele havia deduzido a partir de suas observações. Infelizmente, na época, o trabalho de Mendel não recebeu a atenção merecida. Suas descobertas significativas foram reconhecidas apenas muitos anos depois de sua morte, já no início do século XX. Tempo, no qual, a genética estava começando a ser mais amplamente compreendida. De forma bastante objetiva, Mendel dividiu seu estudo em 2 leis. Essas leis são conhecidas hoje como as bases da hereditariedade. A primeira lei de Mendel, conhecida como lei da segregação dos fatores, diz que cada característica é condicionada por um par de fatores que se separam durante a formação dos gametas. Estudos posteriores constataram que os fatores mendelianos na verdade são os genes presentes nos cromossomos que compõem o material genético dos seres vivos. Já a segunda lei de Mendel, conhecida como lei da segregação independente, estabelece que cada par de alelos separa-se de maneira independente uns dos outros, durante a formação dos gametas. Em outras palavras, a transmissão de um traço genético, como por exemplo a cor das flores, não influencia a transmissão de outro traço, como a altura da planta. Cada par de genes é segregado de maneira independente durante a formação dos gametas, proporcionando uma variabilidade genética maior na descendência. Ambas as leis de Mendel forneceram as bases para a compreensão da herança genética e continuam sendo fundamentais na genética moderna. Desde o início do século XX até os dias atuais, a genética passou por uma transformação notável, marcada por descobertas significativas, avanços tecnológicos e aplicações práticas.
É importante citar aqui os principais avanços científicos dessa ciência depois do legado de Mendel. De 1900 a 1910, temos os primeiros estudos genéticos e o reconhecimento do pioneirismo mendeliano. Cientistas como Hugo de Vries, Carl Correns e Erich Tschermak realizaram experimentos semelhantes aos de Mendel, confirmando e ampliando suas observações sobre a herança de características em organismos. De 1920 a 1940, a microscopia permitiu a realização de descobertas nos cromossomos. Nesse período, Thomas Hunt Morgan, por meio de seus estudos com a mosca das frutas, Drosophila melanogaster, foi o primeiro a demonstrar que os genes estavam localizados em cromossomos específicos. Ele identificou genes ligados a características específicas nas moscas e observou que esses genes eram herdados de maneira conjunta, sugerindo que estavam localizados no mesmo cromossomo. Esse trabalho estabeleceu a base para a genética cromossomal, mostrando a relação entre os genes e a estrutura dos cromossomos. Paralelamente, Hermann Miller realizou estudos importantes sobre mutações genéticas induzidas por radiação. Seu trabalho demonstrou que a exposição a certos tipos de radiação poderia causar alterações no material genético, resultando em mutações. Esses estudos foram fundamentais para a compreensão dos efeitos da radiação na hereditariedade e tiveram implicações significativas para a genética e a biologia em geral. No ano de 1953, James Watson e Francis Crick, com valiosas contribuições de Maurice Wilkins e Rosalind Franklin, desvendaram a estrutura de dupla hélice do DNA, revelando a base molecular da hereditariedade. Ao identificar a estrutura helicoidal do DNA, confirmaram que os fatores mendelianos eram genes presentes no DNA cromossômico dos seres vivos. Essa descoberta, crucial para a compreensão da genética, foi reconhecida com o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, conferido a Watson, Crick e Wilkins em 1962. Lamentavelmente, a cientista Rosalind Franklin, reverenciada por muitos como a mãe do DNA, não obteve o reconhecimento merecido durante sua vida. Sua contribuição crucial, notadamente pelo fornecimento de imagens do DNA monohidratado, vitais para a compreensão da forma helicoidal do DNA, não receberam o devido crédito. Essa falha na atribuição de méritos destaca uma injustiça histórica, evidenciada pela ausência de um prêmio Nobel para Franklin. Essa lacuna permanece como uma marca de desigualdade e preconceito, associada à figura feminina na história científica. No período de 1950 a 1960, avanços científicos permitiram que Arthur Kornberg realizasse uma conquista significativa ao sintetizar o DNA em laboratório, um avanço crucial que impulsionou a manipulação genética. Ao mesmo tempo, importantes descobertas foram feitas na síntese do RNA e na compreensão da fabricação de proteínas, consolidando assim o caminho para o desenvolvimento da biologia molecular. Na década entre 1970 e 1980, assistimos ao avanço significativo na tecnologia de DNA recombinante, liderado por Paul Berg, que possibilitou a inserção de genes de uma espécie em outra. Paralelamente, foram feitas descobertas cruciais sobre a organização do genoma, envolvendo o sequenciamento de genes e progressos notáveis na terapia genética. Essas realizações marcaram um período essencial no desenvolvimento da genética molecular e engenharia genética. Entre 1990 e o início dos anos 2000, destacaram-se os notáveis avanços do projeto Genoma Humano, que possibilitou o sequenciamento completo do DNA humano, fornecendo assim um mapa genético abrangente. Esse período também marcou o início da era de estudos profundos do genoma, com progressos significativos em tecnologias de sequenciamento de nova geração e estudos associativos. Essas conquistas representaram um marco crucial na compreensão da complexidade genética humana. Entre os anos 2000 e 2010, presenciamos uma autêntica revolução na edição de genes com o desenvolvimento da técnica CRISPR-Cas9. Essa inovação possibilitou a edição precisa de genes, abrindo portas para possibilidades sem precedentes na terapia genética e na pesquisa científica. Essa década marcou um salto significativo na capacidade de manipular o material genético de maneira precisa e eficaz. De 2010 até os dias atuais, temos testemunhado avanços contínuos no genoma de precisão. A pesquisa nessa área não apenas persiste, mas também prospera, permitindo tratamentos personalizados para diversas doenças. Além disso, houve progressos significativos na compreensão dos microbiomas e na epigenética.
Atualmente, a genética desempenha um papel central em várias disciplinas, incluindo engenharia genética, transgênicos, citogenética, genoma humano, genética forense e muito mais, solidificando seu status como a área mais importante da biologia moderna. Todos os acontecimentos elencados aqui representam a notável trajetória evolutiva da genética desde meados do século XIX, atravessando todo o século XX até o início do século XXI, exercendo uma influência profunda em uma ampla gama de campos. Esses avanços abrangem desde conquistas na medicina até transformações na agricultura e progressos substanciais na pesquisa científica. Essa extraordinária evolução da genética não apenas revolucionou a compreensão fundamental da hereditariedade, mas também moldou de maneira decisiva as aplicações práticas que impactam toda a sociedade contemporânea. Nesse contexto, a genética não é apenas um campo científico, mas uma narrativa em constante evolução. Sua relevância na sociedade contemporânea transcende os laboratórios, permeando os alicerces da medicina, da agricultura e da compreensão de nossa própria existência. A compreensão das leis de Mendel e a decifração da dupla hélice do DNA marcaram pontos de inflexão, mas é a contínua exploração desse vasto território genético que moldará o futuro da humanidade, guiando-nos por trilhas fascinantes em direção ao desconhecido genético. Se você gostou deste vídeo, nos ajude com seu like, ative o sino das notificações e se esse conteúdo agregou informações para você, considere inscrever-se em nosso humilde canal. Comente e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima!